O incidente da base aérea de Ota, em 1982, nos céus de Portugal, envolveu o encontro de 3 pilotos experientes da Força Aérea com o UFO. Em vez de encobrir o incidente, no entanto, o chefe do Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa tomaria a decisão incomum de divulgar todas as informações aos investigadores de UFOs, no esforço para esclarecer os acontecimentos. A razão para fazer isso é talvez tão interessante quanto os próprios acontecimentos. Em Portugal, há avistamentos de UFOs por todo o país. No entanto, a área ao redor da base aérea de Ota parece ser o foco de avistamentos assim ao longo de vários anos. Numa manhã de sol e tempo bom, em 2 de novembro de 1982, por volta das 10h50 da manhã, durante o voo de treino, o piloto e instrutor de voo, Tenente Júlio Guerra, relatou à torre de controle que um objeto estranho pairava abaixo dele. Em segundos, a estranha nave passou por debaixo da sua aeronave, um de Havilland Canadá DHC-1 Chipmunk, para ficar diretamente na sua frente. O objeto estava tão perto do Chipmunk que ele podia ver claramente a sua constituição. Mais tarde, ele a descreveria como uma nave redonda dividida em 2 metades transparentes. Essas metades se encaixam como 2 calotas justas. Entre essas 2 metades havia uma grade com luzes piscando, aparentemente brilhando aleatoriamente. A parte inferior das 2 metades era de cor avermelhada e parecia ter um ponto central escuro, possivelmente o sistema de propulsão da nave. O objeto circularia e pairaria sobre o Chipmunk por cerca de 15 minutos. Ele se moveria em um ritmo alarmante, realizando movimentos que não estavam dentro das capacidades de qualquer aeronave conhecida. Ao ouvir o relato do Tenente Guerra pelo rádio, outro Chipmunk que também estava em voo nas proximidades partiu ao seu encontro. Nele estavam os alferes Carlos Garcês e Antônio Gomes. Ao se aproximarem, eles próprios testemunharam a nave desconhecida por cerca de 10 minutos. Ao confirmar o avistamento, o alferes Garcês imediatamente entrou em contato com a torre de controle de Ota, atestando o avistamento do Tenente Guerra. A nave então continuou a circular em torno dos 2 Chipmunks, avançando entre eles em uma velocidade extraordinária. O Tenente Guerra então tomou a decisão de interceptar o objeto. Percebendo que não seria capaz de perseguir a nave devido à sua velocidade superior, ele se dirigiu para o local onde esperava que ela iria. Ele quase bateu de frente com a nave antes que ela desviasse para cima e parasse logo acima da sua aeronave. De repente, o objeto saiu da cena em direção a sudoeste, para a Serra de Sintra, a uma velocidade extraordinária. Os pilotos não viram mais a nave novamente. Por volta das 11h45, os pilotos pousaram normalmente os Chipmunks na base aérea de Ota, onde todos os 3 imediatamente fariam relatórios sobre o encontro. Não houve acompanhamento inicial até que o chefe do Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa tomou conhecimento do incidente. Ele tomaria a decisão incomum de convidar investigadores independentes de UFOs para investigar o incidente. Não só isso, ele disponibilizaria incondicionalmente os arquivos militares para eles. Talvez a razão para a facilidade com que os relatórios ficariam disponíveis para os investigadores se devesse à experiência pessoal do chefe do Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa, General José Lemos Ferreira, com tais assuntos. Ele próprio havia testemunhado uma nave muito semelhante, décadas antes, quando ainda era um jovem líder de esquadrão. Além do mais, o avistamento ocorreu nos mesmos céus do encontro de 1982, sobre a base aérea de Ota. O incidente aconteceria na noite de 4 de setembro de 1957. Ao liderar um esquadrão de jatos F-84G Thunderjet, por volta das 9 da noite, um objeto estranho e brilhante apareceu. Ele emitia luzes de cores vermelho, azul, branco e verde. Todos os pilotos estavam cientes da nave e se lembrariam de ter visto objetos menores, semelhantes a orbes, saindo do objeto principal. Depois de observar a cena por vários minutos, José Lemos Ferreira conduziria seu esquadrão de volta à base e faria um relatório. Embora nenhuma informação ou investigação adicional tenha acontecido após o seu relatório, ele não esqueceria o incidente.
Na verdade, quando chegou a ele o pedido de informação e a divulgação dos relatórios militares, foi a sua própria experiência que talvez tenha sido o fator determinante numa ação que ia muito contra a natureza do procedimento militar normal. Embora tenha havido total cooperação por parte dos militares, pelo menos da Força Aérea, nenhuma resposta satisfatória seria apresentada. Na verdade, a única explicação dada pelos militares em geral é que os pilotos tinham apenas testemunhado um balão meteorológico. Todos os 3 pilotos refutariam esta explicação sem reservas. De acordo com suas estimativas, a nave conseguiu atingir velocidades verticais de cerca de 480 km, algo que um balão meteorológico não poderia atingir. Ao voar em torno dos Chipmunks, essas velocidades eram provavelmente 5 vezes mais rápidas, a cerca de 2.500 km por hora. Novamente, essas velocidades estão longe dos movimentos capazes de um balão meteorológico. Oficialmente, esse avistamento permanece não identificado, mas não há dúvida de que a nave tinha um desenho inteligente, pelo menos segundo os pilotos. Cerca de 20 anos depois, Júlio Guerra deu uma entrevista onde confirmou seu avistamento. Ele conta que ao iniciar seu voo de treinamento, quando estava numa altura de cerca de 1.800 metros, abaixo dele estava um objeto que brilhava. A princípio, ele acreditou que se tratava de outra aeronave e que seu brilho vinha da cabine de comando desta. Mas no olhar mais atento, ele percebeu que o objeto não possuía asas ou uma cauda, o que o motivou a entrar em contato com a torre de controle. Ao relatar o que estava vendo, outros pilotos e outras aeronaves que também estavam em voo, mas em outras localidades, começaram a ridicularizá-lo pelo rádio, não acreditando no avistamento de Guerra. Sendo assim, o experiente piloto os desafiou a irem de encontro a ele para verem por eles mesmos o estranho objeto. Foi nesse momento que o piloto Carlos Garcês, pilotando outro Chipmunk, em companhia do piloto Antônio Gomes, resolveu ir ao encontro de Guerra, verificar o que estava acontecendo. Garcês, também entrevistado 20 anos depois, confirmou a história de Guerra. Ambos os pilotos também declararam que o objeto desconhecido fazia manobras impossíveis para qualquer aeronave da época, como também para quem as estivesse pilotando. Tanto os pilotos envolvidos como especialistas de várias áreas concordam que, segundo os relatos, o objeto desconhecido era algo artificial, mas sem semelhança com qualquer aeronave da época, seja na aparência ou comportamento.